Fala, galera do podcast Sul no Jogo. Estamos na área novamente para falar do Clube Atlético Paranaense, já projetando a Recopa Sul-Americana, Atlético versus Palmeiras, a final da Recopa Sul-Americana, evidentemente falando do planejamento do time principal do Atlético, o Furacão 2022, principalmente com o pacotão de reforços que acaba de chegar ao Atlético Paranaense. Antes da gente falar aqui principalmente do retorno do Pablo, né? Vamos falar um pouco da carreira dele, projetar já este confronto Atlético e Palmeiras. Será que esses reforços já são suficientes para o Furacão? Deixe seu comentário aqui, mas assista até o final. E principalmente se inscreva aqui no canal, no Podcast Sul. Já passamos a marca de 5 mil inscritos, indo rumo agora a 10 mil inscritos. Você é o principal responsável para que a gente chegasse a esta marca. Estúdio aqui caracterizado para falar da Recopa Sul-Americana, para falar do Clube Atlético Paranaense, para falar dos reforços. Quero colocar aqui na tela para vocês Pablo, Marlos, Vitor Bueno. O CAP está pronto para a final da Recopa? Vou começar falando primeiramente do Pablo para vocês aqui no Podcast Sul, né? Jogador que estava no São Paulo, por exemplo, jogou a última temporada no São Paulo. Daqui a pouco eu vou colocar essa telinha aqui com o principal, como que eu posso dizer assim, o 11 do Furacão. A gente vai vendo imagens aí do jogador Pablo, né? Jogador de 28 anos, né? Contratado pelo São Paulo. Enfim, encerrou a novela com o tricolor do Morumbi, o encerramento do contrato aí do jogador. A gente já vinha trazendo essa novela diversas vezes aqui no Podcast Sul. Jogou no Atlético Paranaense, teve no Figueirense, Real Madrid B, volta para o Figueirense, joga no Cerezo Osaka, daí conquista ali no Atlético Paranaense de 16 até 2018, várias conquistas, né? Marca muitos gols e é vendido para o São Paulo, onde atuava desde 2019. Portanto, o Pablo está de volta, é o principal, né, reforço do Atlético nesta temporada. A gente está vendo ele aí muito jovem ainda, dando entrevista ao site do Atlético na época, né? A gente está repercutindo, portanto, esta movimentação do mercado do Furacão e falando também dos demais reforços. Eu quero mostrar para vocês aqui, enquanto a gente vai vendo imagens do Pablo, né, jogando com a camisa do Furacão, jogador que tem como características aí finalização, oportunismo, posicionamento e movimentação tática. Isso ficou muito claro na passagem do Diniz pelo Atlético, né? Jogador que foi crescendo aos poucos no Furacão. Ele que foi visto já na Arena da Baixada, a gente está vendo imagens aí, ó, imagens, né, do Pablo aqui à esquerda, tirando foto com um garotinho, e o Vitor Bueno, já ali também, né, estiveram na Baixada, portanto, neste final de semana, jogo do Campeonato Paranaense, foram flagrados ali, tirando foto, né, com os fãs ali, com os torcedores. Mas esta contratação, portanto, pelo Atlético Paranaense. Falando um pouco do Vitor Bueno é um jogador, né, que é mineiro, né, começou no Monte Azul, passou pelo Botafogo do interior de São Paulo, Santos, Dínamo de Kiev e no São Paulo desde 2019 também. Tem contrato rescindido com o tricolor, portanto, chega ao Atlético Paranaense. É um meia, né? Um meia atacante, né? Jogador de 26 anos. Este é o Vitor Bueno. E o Marlos, a grande novela Marlos também, teve um fim aí, teve um desfecho, tudo certo entre ele e o Atlético Paranaense. Jogador que é de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana, teve passagens, né, por Curitiba, né? Aliás, iniciou no Curitiba em 2006, foi para o São Paulo em 2009, Metalist da Ucrânia, né, até 2014, e ultimamente no Shakhtar Donetsk, onde vinha jogando muito bem, né, inclusive sai num nível técnico ali elevado.
técnica, drible, agilidade, finalização, chute de média distância, cobra muito bem falta, é um jogador interessante nos seus 33 anos, é um jogador experiente. Baseado nessas contratações que o Atlético Paranaense realiza, por último, aí na chegada desses três, eu montei já um campinho aqui, evidentemente que o time que vai enfrentar o Palmeiras na Recopa Sul-Americana, colocar as datas aqui para vocês, a ida 23 de fevereiro na Arena da Baixada, a volta vai ser no dia 2 de março no Allianz Parque. Portanto, tem tempo ainda para o Atlético preparar esse time, vão chegar com características diferentes aí, o Palmeiras, se chegar à final do Mundial, o Palmeiras vai ter um intervalo de 5 dias entre a conquista do Mundial ou o vice-campeonato do Mundial até a final da Recopa. 5 dias. No entanto, isso significa também que o Palmeiras chega com com ritmo de jogo, um elenco que voltou antes, por conta do Mundial Interclubes, vai estar mais com ritmo de jogo, vamos colocar assim. O elenco do Palmeiras é uma base já do ano passado, o Atlético mudou muito, tanto é que eu fiz um esboço aqui do provável Atlético Paranaense, vamos colocar na tela aqui para vocês, deixa eu tirar a frase aqui, lembrando que você pode deixar o like no vídeo, vamos montar esse time aqui. Quero agradecer o Alexandre, grande Alexandre, o Cafu, que sempre nos acompanha, montou o campinho para nós aqui, ó, Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Eric, o Eric deslocado para a direita, isso aqui é um desenho tático que eu fiz do Atlético Paranaense aqui, projetando para a temporada de 2022. Não significa que é esse time que vai jogar com o Palmeiras, viu, minha gente? É baseado nos reforços, no que eu acho que o Atlético pode fazer para montar um 11 aí interessante. Brian Garcia e Hugo Moura, Marlos Terans, Vitor Bueno e Pablo. Ah, mas tem muita opção, tem o Matheus, o Matheus Fernandes vai entrar nesse time, evidentemente. Tem também o Kaiser, que é o 12º titular, talvez, desse time. A final entre Palmeiras e Atlético Paranaense muito provavelmente vai ter a presença do Kaiser. A gente ainda não pode fazer esse rascunho ainda, porque o Atlético ainda não realizou partidas oficiais, ainda não também participou de amistosos. Mas a gente está vendo aqui um esboço do que pode ser esse Atlético durante a temporada. Você pode ter um Marlos se firmando como titular, um Terans, Vitor Bueno com Pablo, Hugo Moura, o Brian Garcia. E olha que bacana. O próprio, eu coloquei esse número 3 aqui embaixo, eu coloco esse 3 aqui embaixo, que o Atlético deve jogar com 3 zagueiros. Não significa que eu concorde, que eu acho que seria interessante os 3 zagueiros. Mas, aqui você tem essa opção ainda de botar 3 zagueiros. O Eric é um jogador de meio campo, voltaria para o meio campo. O Brian Garcia, eu coloco uma seta mais à frente aqui, que é um jogador que pode jogar como um falso volante, um jogador também mais avançado. E Vitor Bueno e Marlos, eu coloco o X aqui, porque eles não podem, pode ser que não sejam titulares durante a temporada. Pode ser que jogue com o Kaiser, pode ser que jogue aí com o próprio Matheus Fernandes, de um falso meia, aí, tem características para jogar nessa função. Então, o Atlético vai tendo bastante opção para montar um 11 ideal. E, obviamente, que outros reforços devem chegar na sequência da temporada. É muito interessante a gente olhar pelo aspecto que o Atlético Paranaense começa a ter diversas opções. Isso é importante, o Atlético ter opções para fazer aí um time, desenhar pelo menos um time aí para a Recopa Sul-Americana e para a temporada de 2022. Muita coisa ainda vai acontecer, isso está claro no desenho atleticano, no planejamento do Atlético, que tem Copa Libertadores entre os principais reforços. Muita gente me perguntando sobre a questão da lateral direita do Atlético, o Marcos Rocha, jogador
do Palmeiras, jogador experiente do Palmeiras, é um jogador que foi sondado pelo Atlético. Eu não tenho informações recentes aí se o Atlético vai fechar uma negociação ou não com esse atleta que está no Palmeiras, né? Está no Palmeiras, jogador experiente, pode ser que reforce sim Furacão para esta temporada. Por que fala-se muito num lateral para o Atlético? Porque o próprio Marcinho, né, está com problema na justiça, aí a gente não sabe como vai ficar o futuro dele no Atlético Paranaense, nessa questão aí de futuro, né? Ele está com problema na justiça por conta do acidente aí que ele foi envolvido no passado. Então pode ser um jogador aí que seja desligado na sequência da temporada. Sem lembrar, minha gente, sem esquecer aqui da situação, né, do Eric. O Eric é a informação que eu tenho do CT do Caju, que vem treinando também de lateral, um jogador que pode aparecer na lateral, principalmente para tentar aí suprir, né, a Marcinho dependência. Ah, mas tem o Kelvin. O Kelvin parece que ainda não engrenou. Essa que é a verdade. O Kelvin parece que ainda não engrenou. Então, o pessoal da comissão técnica está avaliando também colocar ele como opção, né? Opção de lateral, o Eric. Quero mostrar para vocês, já que o assunto é Recopa Sul-Americana, deixa eu colocar aqui para a gente todos os campeões da Recopa Sul-Americana na tela para vocês estão acompanhando aí. Lá em 89, o Nacional do Uruguai venceu, né? Depois Boca Juniors, Olímpia, Colo-Colo, São Paulo 2 vezes, né? Independente da Argentina, Grêmio, Vélez, Cruzeiro, Olímpia, Boca Juniors 2 vezes, Internacional, Boca, LDU, Inter, Santos, Corinthians, Galo, River Plate 2 vezes, Atlético Nacional, Grêmio, né? Depois River Plate, inclusive essa 2009 é em cima do Atlético Paranaense, Flamengo e Defensa e Justiça, o último campeão. É apenas um aquecimento, minha gente. Vem muita programação interessante aqui sobre a Recopa Sul-Americana, mas eu quero deixar o questionamento aqui para vocês. Pablo, Marlos e Vitor Bueno, o Atlético está pronto para a final da Recopa? Lembrando que vamos ponderar mais uma vez, o Atlético vai começar com um ritmo de jogo inferior, né, ao Palmeiras, que vem, né, do campeonato do Mundial de Interclubes. Então, né, tem essa questão para ser ponderado. Para o Atlético vai ser uma espécie aí de um warm-up, né, vamos colocar assim, o warm-up da temporada vai ser a Recopa Sul-Americana e o Palmeiras já vai estar aí a todo vapor. Tá certo? Para você que me acompanhou até agora, eu peço se inscreva aqui no canal, né? Tá aqui, deixa eu botar o dedo certo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante. Torcida atleticana sempre dando um show aqui no Podcast Sul. Eu agradeço a participação de todo mundo. Relembrando as datas aqui da Recopa Sul-Americana, dia 23 de fevereiro na Arena da Baixada e a volta 2 de março no Allianz Parque, tá certo? Eu volto a qualquer momento aqui no Podcast Sul, né? O maior canal do YouTube que fala do futebol paranaense, catarinense e gaúcho, os três unidos, tá certo? Eu volto numa próxima.